Vossa Excelência também não deveria desafiar o jornalista. Ainda vem muita coisa aí, não bichou não. Vem muita coisa por aí. O que acontece é que Vossa Excelência, como muitos seres humanos, terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Pelas minhas mãos, como é que eu interferi em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual que é a prova que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o site divulga com todo aquele sensacionalismo como se tivesse alguma obstrução e interferência indevida da minha parte. No fundo, o que nós vamos observar da Lava Jato é que ela atingiu vários partidos e de forma severa. Não foi só os partidos que se encontravam no poder na época dos fatos, mas partidos também que se encontravam na oposição. Vários agentes políticos, inclusive, de bandeiras diversas, foram condenados criminalmente. Tanto aqueles que estavam no espectro da direita como estavam no espectro da esquerda. Não teve nenhum projeto político ali envolvido, senão o projeto de cumprir a lei e de, vamos dizer assim, vencer a barreira da impunidade da grande corrupção. Sobre ameaça, tinha uns minutinhos, né? Sobre ameaça, isso foi recebido e foi encaminhado pela Polícia Federal para apuração e tomada das providências. Foi de imediato encaminhado, ninguém compactua com ameaça, quem quer que seja. Eu também recebo muitas ameaças e às vezes até eu recebo essas ameaças por conta desse tipo de difamação. Senhora Presidenta, quero primeiro dizer que Sua Excelência veio aqui espontaneamente, mas não responde a nenhuma das questões. Montou um discurso. O discurso é o de se escudar por trás da Lava Jato e não de fato falar sobre aquilo que ele veio fazer aqui. Nesse momento aqui, nessa comissão, não está em jogo o debate sobre Lava Jato. Está em jogo o debate sobre a conduta de Vossa Excelência como magistrado à frente daquela operação. Segundo, Vossa Excelência é muito autoindulgente, mas não tem indulgência com ninguém. Falar de sensacionalismo maior do que fatos que aconteceram nessa operação, constrangimento de pessoas, presença da imprensa em ações de prisão, de busca e apreensão, ou é o veneno sendo aplicado a quem o criou, ou é, na verdade, Vossa Excelência não tendo a mesma postura em relação aos demais. Eu fico impressionado e eu quero seguir aqui a mesma coisa que Vossa Excelência prega. Eu quero me ater ao conteúdo. Até porque esse órgão de imprensa e esse jornalista é de uma qualidade, não é nenhum foca, não. Isso é um cidadão que ganhou o prêmio Pulitzer. Ele enfrentou, foi a NSA, foi a CIA, foi o Serviço Secreto Britânico. Eu tenho condições de achar que ele tem razão. E a verdade vai triunfar. Aliás, eu faço a primeira pergunta. Vossa Excelência vai pedir a Dallagnol para ele dar esse celular para confirmar essas conversas ou não? Esse Dallagnol está lhe prejudicando. Ele está lhe prejudicando. O senhor apagou, mas ele tem, mas ele não dá para a Polícia Federal. Então essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda, Vossa Excelência, eu vi vários depoimentos, inclusive filmados, pegava ali aqueles delatores, pegava os réus, dizia, eu quero que você me diga dessa conversa aqui de 2007, de 2008. Mas Vossa Excelência não lembra das conversas de 2017 que Vossa Excelência teve? Que Vossa Excelência não se lembrasse de uma mensagem que mandou, mudando a data de um depoimento, é natural que Vossa Excelência não lembre. Mas ligar para um procurador, perguntar para ele sobre uma denúncia acerca de um ex-presidente da República e dizer a ele que não deveria ir à frente porque isso podia prejudicar politicamente, não é possível que Vossa Excelência não se lembre disso. Pelo amor de Deus. Então Vossa Excelência pode agora dizer se aquele áudio é verdadeiro ou não. É verdade que Vossa Excelência fez aquilo ou é mentira? Memória seletiva. Exatamente. Como foi seletivo em toda essa operação? Não é? A outra questão que eu quero perguntar a Vossa Excelência,
O jornalista está ameaçado, ele e sua família. Pediu ao Ministério da Justiça proteção. Vossa Excelência já determinou essa proteção? Minha segunda pergunta. E aqui para frente eu quero dizer, Vossa Excelência caracterizou-se por dizer que era imparcial, que não era seletivo, que investigava os fatos e não as pessoas, que a lei é para todos. Aliás, esse jargão aí deu até para fazer um filme de quinta categoria, onde Vossa Excelência era o herói, e até o diretor está arrependido de ter feito esse filme aí. Mas, no entanto, por essas conversas que estão relatadas aqui, Vossa Excelência estimulou o Ministério Público a prevaricar. Vossa Excelência obstruiu a justiça. Vossa Excelência cobrava a realização de operações como se fosse o chefe do Ministério Público. Vossa Excelência mandou trocar procuradores que participavam de audiências. Vossa Excelência antecipava decisões ao MP. Vossa Excelência levantava sigilos para a imprensa, indicava testemunhas, escolhia quem deveria ser ou não investigado. E aí vem a minha terceira pergunta, já que Vossa Excelência falou textualmente que era ruim politicamente investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vossa Excelência estava a serviço de um projeto político? Qual o projeto político ao qual Vossa Excelência poderia estar a serviço nesse momento? Obrigada, senador. Com a palavra o ministro. Senador, eu estou absolutamente tranquilo em relação às condutas que eu realizei como juiz no âmbito da Operação Lava Jato. Tá? Ali o que houve foi uma aplicação imparcial da lei a casos graves de corrupção e lavagem de dinheiro, porque agentes políticos inescrupulosos haviam capturado a Petrobras para atendimento de seus interesses especiais ou interesses privados, certo? Houve essa divulgação das mensagens, das supostas mensagens do site. Eu confesso que desde domingo que houve essas divulgações, eu fiquei esperando as grandes revelações bombásticas que foram anunciadas pelo jornalista que o senhor reputa aí uma pessoa de renome. Eu, sinceramente, concordo com o título que eu li num artigo em inglês escrito sobre essas mensagens, que simplesmente diz: o incrível escândalo que encolheu. Tá? Eu não posso afirmar a autenticidade, já disse, mais de uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Tá? Eu não tenho como recuperar essas mensagens para eu poder analisar. Mas a leitura que se faz das mensagens, supostas mensagens que foram divulgadas, não revelam propriedade. Eu vi lá uma mensagem divulgada lá, que supostamente o procurador teria dito para mim: vou requerer não sei o quê. Aí, na mensagem que replicada, consta lá: a tendência é indeferir. Isso é normal. Qual que é o ilícito nisso? Isso não é nem antecipação de decisão. Qualquer juiz, conversando com um advogado ou com um procurador ou com um policial, pode afirmar, fazer esse tipo de afirmação com absoluta correção. No caso mencionado aí do ex-presidente, da mesma forma, o site divulga: o juiz interferiu, obstaculizou, obstruiu. O caso não era meu. O caso nunca passou pelas minhas mãos. Houve um acordo de colaboração da Odebrecht diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Foi realizado esse depoimento foi enviado a São Paulo. Chegou em São Paulo, o juiz prescreveu, o juiz reconheceu a prescrição, que os fatos envolvidos naquele depoimento específico eram de 1996. Né? O caso nunca passou pelas minhas mãos. Como é que eu interferi em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual que é a prova que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o site divulga com todo aquele sensacionalismo, como se tivesse alguma obstrução e interferência indevida da minha parte. No fundo, o que nós vamos observar da Lava Jato é que ela atingiu vários partidos e de forma severa. Não foi só os partidos que se encontravam no poder na época dos fatos, mas partidos também que se encontravam na oposição. Vários agentes políticos, inclusive, de bandeiras diversas, foram condenados criminalmente.
Tanto aqueles que estavam no espectro da direita como estavam no espectro da esquerda. Não teve nenhum projeto político ali envolvido, senão o projeto de cumprir a lei e de, vamos dizer assim, vencer a barreira da impunidade da grande corrupção. Sobre ameaça, tinha uns minutinhos, né? Sobre ameaça, isso foi recebido e foi encaminhado à Polícia Federal para apuração e tomada das providências. Foi de imediato encaminhado, ninguém compactua com ameaça, quem quer que seja. Eu também recebo muitas ameaças, e às vezes até eu recebo essas ameaças por conta desse tipo de difamação. Com a palavra, senador, para a réplica. Senhora presidente, eu entendo até que a resposta dada por Sua Excelência piora a situação. Ele foi opinar e tentar interferir junto ao procurador num processo que nem era dele. Nem era dele. Para que o procurador tomasse alguma medida que lá em cima o ex-presidente Fernando Henrique pudesse ter o reconhecimento da prescrição do fato. Aliás, eu entendi agora por que o ex-presidente deu uma declaração que isso aqui era uma tempestade em copo d'água. Ele deve estar preocupado. E eu acho que Vossa Excelência também não deveria desafiar o jornalista. Ainda vem muita coisa aí, não bichou não. Vem muita coisa por aí. O que acontece é que Vossa Excelência, como muitos seres humanos, terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Isso é humano. E por isso, no afã, talvez até de buscar a verdade, cometeu uma série de equívocos. Então é hora, senhor presidente, senhor ministro, Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Busque aquilo que pode ter feito de positivo, mas peça desculpa, inclusive por ter caçado o voto de milhões de brasileiros que queriam eleger outro presidente da República, que está preso lá em Curitiba, e não esse que aí está. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder. Com a palavra na ordem de inscrição, senadora Soraya Tronic. Senhora presidente, doutor Sérgio Moro, eu gostaria de realçar, ministro, a importância da presença de Vossa Excelência aqui, voluntariamente, se apresentando para, diante deste colegiado, prestar os esclarecimentos que forem julgados importantes pelos senhores senadores e senadoras, e isso demonstra a absoluta retidão com que Vossa Excelência tem tratado este assunto desde que começaram a surgir os primeiros fatos e o início da Operação Lava Jato, reveladora do estado de corrupção em que se encontrava o nosso país. Esses fatos, ao longo desses 5 anos, foram sendo comprovados, não apenas pelas sentenças de Vossa Excelência, no meu entendimento, mas principalmente pelos julgamentos colegiados, no TRF4, inicialmente, depois no Tribunal Superior de Justiça, e até os recursos que foram levados ao Supremo Tribunal. Todos eles rechaçados ou confirmadas as sentenças, com pequenos ajustes até de condenação, de punição, mas todos por unanimidade. Então, esta é uma questão que fica clara da importância do trabalho que Vossa Excelência, com coragem, e a equipe, naturalmente, do Ministério Público e da Justiça, iniciaram e trouxeram até aqui. É inquestionável o resultado. Nós estamos aí com dezenas de pessoas condenadas na cadeia e
com condenações em instâncias colegiadas. Então, as provas são contundentes, recursos foram recuperados. Isso tudo, o estado de devastação que esta onda de corrupção deixou o país, é uma questão... Hoje nós estamos vivendo esta crise. A nossa maior empresa, símbolo do país, está quebrada, que é a Petrobras, está quebrada. Os fundos de pensão que garantiam aos funcionários seus recursos para aposentadorias estão quebrados. Todas essas questões são reais. Quer dizer, somente mentes imunizadas intelectualmente não admitem esses fatos. Então, esta é uma realidade. Esta é a importância. É claro que isso foi uma mudança muito radical e contrariou interesses poderosos dentro do país, fora do país, em todos os setores da sociedade. E é claro que existe uma reação natural, ninguém é inocente de imaginar que não. E essas questões estarão assim. E este crime que foi cometido agora por hackers internacionais, notórios, evidentemente se enquadra nessa reação de tentar reverter este processo que desagradou a tantos, não só pela Lava Jato, como agora, mais recentemente, pela mudança, inclusive, radical do governo do Brasil. Mudou. As coisas estão em outro patamar. Esta transição será difícil para todos nós, mas nós confiamos, porque a nação brasileira inteira, senhor ministro, está de olho e está realmente apoiando as atitudes de Vossa Excelência, tanto antes na Lava Jato, como agora no Ministério. Então, eu me reservo a uma réplica logo após então. Obrigado. Obrigada, senador. Ministro, por favor. Senadora, agradeço. Disseminada no governo do estado do Rio de Janeiro, se chegou a corrupção também espalhada no âmbito da Caixa Econômica Federal e em várias outras empresas estatais. Ou seja, houve um fenômeno que a gente chama de captura do Estado em favor de interesses especiais, em favor de interesses privados, em favor de agentes públicos e privados inescrupulosos. O grau de comprometimento gigantesco e, de fato, houve essa investigação. Né? Como eu disse, não foi uma ação minha exclusiva, foi uma ação do Ministério Público, foi uma ação da polícia, foi uma ação das outras instituições e foi um trabalho gigantesco igualmente. Né? Nós tínhamos, sim, sempre a expectativa presente de que haveriam reações e houve reações durante todo o curso da investigação. Não foram poucas vezes que buscaram, com mentiras, destruir toda a investigação, todos os resultados desse processo e, particularmente, é isso que eu vejo que está acontecendo nesse atual momento. Com o agravante aqui que nós estamos falando de um grupo criminoso organizado que utilizou hackers para invadir aparelhos e aplicativos de autoridades públicas, movidos pelo boa-fé, movidos por bem comum, movidos por alguma espécie de sentimento positivo? Não, o objetivo é minar os nossos avanços institucionais contra a corrupção nos últimos 5 anos. Tá? E mais grave ainda, talvez um ataque geral às nossas instituições. Nós não sabemos ainda o alcance desses ataques hackers, desse material que foi obtido. Por que nós temos algumas perguntas a fazer? Por que isso está sendo distribuído, divulgado dessa forma? De quem esse material foi obtido? São questões pertinentes que espero aí que as investigações da Polícia Federal solucionem. Mas o essencial é nós mantermos essas conquistas que nós tivemos institucionais nos últimos anos. Eu estou satisfeito. Eu gostaria apenas de realçar que esses ataques continuarão, porque toda ação da Lava Jato terá que ser estruturada para um degrau acima para que isso não ocorra no futuro. Uma das leis que está tramitando
aqui no Congresso é a própria lei anticrime, onde nós vamos ter um grande embate aqui no Congresso para aperfeiçoá-la, para aprová-la e, mais uma vez, evidentemente, dentro do processo democrático, felizmente, nós poderemos ter forças de lá e de cá, contra ou a favor, mas que esta lei terá que ser aprovada aqui no Congresso. Esse vai ser o nosso próximo embate. E Vossa Excelência tenha certeza que tem todo o apoio da nação brasileira, massivamente apoia as ações da Lava Jato e agora Vossa Excelência no Ministério da Justiça tem esse mesmo apoio, prosseguindo nessa estruturação que é fundamental. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Nós que agradecemos, ministro. Olha, a minha percepção, né, claro que a gente às vezes se engana no sentimento, mas tirado aí o sensacionalismo, tirado algumas pessoas que embarcaram nesse sensacionalismo, nem vou pôr a culpa nessas pessoas, porque isso foi divulgado de uma forma tão sensacionalista por esse site, com tão grandes equívocos de interpretação, sem apresentar ponderações de outro lado, não é? Mas tirando esse sensacionalismo e algumas pessoas que equivocadamente se convenceram por esse sensacionalismo sem um espírito mais crítico, a minha percepção é que existe um apoio maciço à Operação Lava Jato, né? E vieram muitas manifestações de solidariedade de várias partes da sociedade civil, do empresariado, do mundo político, em relação também à minha pessoa, que acabei ficando como um alvo principal, apenas aí por ter cumprido o meu dever nesses trabalhos na Operação Lava Jato. Pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão